Oi, pessoal. Você sabia que depois dos 60 anos, seus ossos podem ficar tão frágeis quanto uma xícara de porcelana? E que uma simples queda, mesmo da sua própria altura, pode se transformar num grande problema? Mas calma, não precisa se assustar. Neste vídeo, vamos te mostrar 6 métodos comprovados para fortalecer seu esqueleto e viver uma vida plena e ativa por muitos e muitos anos. Você vai descobrir não só o básico, mas também coisas que podem te surpreender de verdade. Mas afinal, o que é osteoporose? Imagine que seus ossos são como uma esponja, cheia de buraquinhos. Na osteoporose, esses buraquinhos ficam muito grandes, e o osso se torna fino e frágil. Isso acontece aos poucos, muitas vezes sem que a gente perceba, até que a primeira fratura aconteça. E é ainda mais comum depois dos 60, quando as mudanças hormonais aceleram a perda de massa óssea. Bem, vamos começar pelo alicerce sobre o qual se constrói toda a prevenção da osteoporose depois dos 60. E essa base é, sem dúvida, a nossa alimentação diária. Talvez você pense que comer de forma saudável é algo chato ou complicado. Mas a verdade é que é uma das maneiras mais acessíveis e agradáveis de cuidar dos seus ossos. Mas por que a alimentação é tão importante? Com a idade, nossos ossos estão sempre se renovando. Mas depois dos 60, o processo de perda óssea começa a superar a regeneração. E para fornecer o material de construção para novas células ósseas, precisamos obtê-lo dos alimentos. É aí que entram em cena dois protagonistas essenciais: o cálcio e a vitamina D. O cálcio é, literalmente, o tijolo dos nossos ossos. Precisamos de cálcio suficiente para que o esqueleto seja denso e forte. Acha que cálcio é só leite e queijo? Que nada. Ele está presente em abundância em vegetais de folhas verdes, como brócolis e espinafre, em nozes, sementes, sardinhas com espinhas, e até em produtos fortificados, como suco de laranja ou cereais matinais. Basta incluí-los na sua dieta. Já a vitamina D funciona como o mestre de obras dessa construção. Ela ajuda o corpo a absorver o cálcio dos alimentos. Sem vitamina D suficiente, mesmo que você consuma muito cálcio, grande parte dele simplesmente não chegará aos seus ossos. A principal fonte de vitamina D é a luz do sol. Mas depois dos 60, a pele produz menos, e também passamos menos tempo expostos ao sol. Por isso, é importante obtê-la através de peixes gordurosos, gemas de ovos ou produtos fortificados. E às vezes, sob orientação médica, pode ser necessário usar suplementos. Não ignore essa vitamina. Ela é vital para a resistência dos seus ossos. Viu só? O primeiro passo para ossos fortes depois dos 60 pode começar no seu prato. Muito bem, já conversamos sobre a alimentação. Agora, vamos falar de outro super-herói para os nossos ossos: o movimento. Algumas pessoas acreditam que, depois dos 60 anos, o ideal é ficar parado, se poupando. Mas isso é um mito perigoso. Na verdade, a atividade física é o segundo método, e não menos importante, para a prevenção da osteoporose. Imagine que seus ossos reagem à carga. Quando você se move, pratica esportes, ou até mesmo apenas caminha, os ossos recebem um sinal. Estamos sendo usados, precisamos ficar mais fortes. Isso estimula a formação de novo tecido ósseo. Um estilo de vida sedentário, pelo contrário, enfraquece os ossos. E não pense que precisa ser um atleta olímpico para isso. Estamos falando de cargas regulares e moderadas. O tipo mais simples e eficaz são os exercícios com carga. Isso não significa levantar pesos pesados. É qualquer atividade onde você suporta o peso do seu próprio corpo. Caminhada, caminhada nórdica, dança leve, subir escadas. Tudo isso funciona muito bem. Exercícios de força com pouco peso, ou mesmo usando o peso do próprio corpo, também são úteis. Por exemplo, agachar usando uma cadeira como apoio, flexões de parede, levantar na ponta dos pés. Eles fortalecem não só os músculos, mas também os ossos aos quais esses músculos se conectam. Importante: antes de iniciar qualquer novo programa de exercícios, consulte um médico.
especialmente se você já tem diagnóstico de osteoporose. Comece gradualmente. Mesmo 15 a 20 minutos de caminhada rápida por dia já trarão um benefício enorme. E aquele mito de que não se pode mover quando os ossos estão frágeis? Isso não é verdade. Claro, é preciso evitar movimentos bruscos, quedas e cargas excessivas. Mas exercícios bem selecionados, pelo contrário, fortalecem os ossos e melhoram o equilíbrio, o que diminui o risco de quedas. Movimento é vida e força para seus ossos. Já sabemos que para ter ossos fortes precisamos de alimentação adequada e movimento. Mas existem coisas que, pelo contrário, prejudicam os nossos ossos por dentro, e são os maus hábitos. Assim, o terceiro método de prevenção da osteoporose após os 60 anos é o abandono definitivo do tabagismo e do abuso de álcool. Muitos sabem que estes hábitos prejudicam os pulmões, o coração, o fígado. Mas o seu impacto negativo no tecido ósseo é frequentemente subestimado. E isso é um erro. Por exemplo, o tabagismo é um verdadeiro inimigo dos seus ossos. A nicotina e outras toxinas no fumo do cigarro prejudicam a formação de novo tecido ósseo e dificultam a absorção de cálcio. Em fumadores, os ossos perdem densidade mais rapidamente e o risco de fraturas é significativamente maior do que em não fumadores. Além disso, quanto mais tempo a pessoa fuma e quanto mais cigarros por dia, maior o dano. Mesmo o fumo passivo tem um impacto negativo. O álcool também prejudica a saúde óssea. O consumo excessivo de álcool prejudica o equilíbrio de cálcio e vitamina D no organismo, assim como a função dos hormônios que regulam a densidade óssea. Além disso, o álcool frequentemente leva a uma má nutrição e a um maior risco de quedas devido à perda de coordenação. Claro, um pequeno copo de vinho ocasional dificilmente causará danos sérios. Falamos especificamente sobre o abuso. Deixar estes hábitos, mesmo em idade avançada, pode retardar a perda de massa óssea e melhorar a saúde geral. Este é um dos passos mais importantes que pode dar para a prevenção da osteoporose. É como remover os obstáculos que enfraquecem os seus ossos. Dê este passo. Os seus ossos agradecerão. Então, já nos alimentamos corretamente para os ossos, os exercitamos e eliminamos maus hábitos. Mas mesmo os ossos mais fortes podem quebrar numa queda infeliz. Por isso, o quarto método, e crucial, para prevenir a osteoporose depois dos 60 anos, é evitar quedas. Parece óbvio, certo? Mas são as quedas que são a principal causa de fraturas no quadril, punho e coluna em idosos com osteoporose. E essas fraturas são muito difíceis de recuperar e muitas vezes levam à perda de independência. A boa notícia é que a maioria das quedas pode ser prevenida. Para isso, basta tomar algumas medidas simples focadas em aumentar a segurança da sua casa e melhorar o seu próprio equilíbrio. Vamos começar pela casa. Examine sua casa com um olhar crítico. Remova tudo o que possa causar tropeços. Fios soltos, revistas no chão, tapetes escorregadios, sem base antiderrapante. Sabe, aqueles tapetes que escorregam? É exatamente isso. A iluminação também é fundamental. Certifique-se de que a casa toda esteja bem iluminada, especialmente escadas e corredores. Luzes noturnas no quarto e no banheiro podem evitar quedas durante a noite. No banheiro, instale barras de apoio perto do vaso sanitário e no box do chuveiro. Use tapetes antiderrapantes. Estas são áreas de alto risco. E quanto a você, trabalhe o seu equilíbrio. Aqueles mesmos exercícios de que falamos antes ajudam muito nisso. Existem também treinos específicos para melhorar a coordenação. Caminhar em linha reta, ficar em um pé só, com apoio se precisar. São técnicas simples, mas eficazes. Verifique sua visão e audição regularmente. Visão ruim aumenta o risco de não ver um obstáculo, e problemas de audição podem impedir que ouça um perigo se aproximando. Converse com o seu médico sobre os medicamentos que você toma. Alguns medicamentos podem causar tontura ou fraqueza, o que aumenta o risco de queda.
Pode ser que precise de ajustar a dose ou trocar de medicamento. Prevenir quedas é uma medida ativa que exige atenção aos detalhes, mas pode poupar você de problemas sérios. Faça da sua casa uma fortaleza segura. Já fortalecemos os ossos por dentro e nos protegemos das ameaças externas, como quedas. Agora, vamos falar sobre como monitorar a situação à distância. O quinto método importante para prevenir a osteoporose depois dos 60 anos são os exames médicos regulares. E não precisa ter medo de ir ao médico. Por que isso é tão importante? A osteoporose é frequentemente chamada de doença silenciosa, porque nos estágios iniciais ela não apresenta absolutamente nenhum sintoma. A pessoa pode nem desconfiar que seus ossos estão enfraquecendo até que ocorra a primeira fratura, muitas vezes após um trauma mínimo. A única maneira de saber com certeza a condição dos seus ossos é através de um exame especial chamado densitometria óssea. Este é um procedimento indolor, semelhante a um raio-x, que mede a densidade mineral óssea, geralmente na coluna lombar e no colo do fêmur, as áreas mais suscetíveis a fraturas devido à osteoporose. Os resultados da densitometria ajudam o médico a avaliar o seu risco de fraturas e, se necessário, prescrever o tratamento ou dar recomendações de prevenção a tempo. Quem deve fazer a densitometria? Principalmente, mulheres com mais de 65 anos e homens com mais de 70 anos. O exame também pode ser recomendado para pessoas mais jovens que apresentam fatores de risco para a osteoporose, como menopausa precoce em mulheres, uso de certos medicamentos, corticosteroides, doenças crônicas, artrite reumatoide, doenças da tireoide, baixo peso corporal ou histórico familiar de fraturas com trauma mínimo. Converse com seu médico sobre a necessidade da densitometria. Ele avaliará sua situação individual e dará as recomendações adequadas. Visitas regulares ao médico e a realização dos exames recomendados não são apenas uma formalidade. São um cuidado ativo com o seu futuro, uma oportunidade de identificar um problema precocemente e tomar as medidas necessárias. Lembre-se que o diagnóstico precoce é a chave para uma prevenção e tratamento bem-sucedidos. Não adie sua consulta médica. E chegamos agora ao sexto e último ponto da nossa lista de métodos de prevenção da osteoporose após os 60. Já fizemos muito. Ajustamos a alimentação, incluímos atividade física, deixamos hábitos prejudiciais e fazemos exames regularmente. Mas por vezes, mesmo seguindo todas estas regras, os ossos continuam a perder densidade. Nestes casos, por recomendação médica, pode ser necessário um suporte medicamentoso. Não se assuste com a palavra medicamentos. No contexto da prevenção da osteoporose, eles são ferramentas que ajudam o seu corpo a combater a perda de massa óssea ou mesmo a recuperá-la um pouco. Não são comprimidos para dor de cabeça que se tomam uma única vez. São parte de uma estratégia de longo prazo, personalizada para você. Existem vários grupos de medicamentos para o tratamento e prevenção da osteoporose. Alguns agem desacelerando a reabsorção óssea, a destruição do tecido ósseo antigo, outros estimulando a formação de osso novo. Quais medicamentos específicos são necessários, na dosagem certa e por quanto tempo, só o médico decide, com base nos resultados da sua densitometria, estado geral de saúde e outros fatores de risco. É crucial entender que a automedicação aqui é inadmissível e pode ser perigosa. Só um especialista pode avaliar corretamente a situação e prescrever o tratamento eficaz e seguro. Visitas regulares ao médico para monitoramento e ajuste da terapia tornam-se parte do seu cuidado com os ossos. A terapia medicamentosa, em combinação com um estilo de vida saudável, alimentação, exercício, evitar hábitos prejudiciais e medidas para prevenir quedas, oferece o melhor resultado no combate à osteoporose. Não é um substituto para tudo o resto, é um suporte adicional e poderoso para o seu esqueleto quando realmente necessário. Portanto, não ignore a possibilidade de ajuda medicamentosa, se o seu médico a recomendar.
Este é mais um pilar importante na base sólida dos seus ossos e na sua vida ativa. Mas o ponto realmente incrível é este. Cada um desses passos, individualmente, já traz benefícios, mas a combinação deles gera um efeito realmente poderoso. Você não está apenas fortalecendo os ossos, você está investindo na sua liberdade de movimento, independência e em uma velhice ativa. Isso não exige um esforço gigantesco, mas os resultados são incríveis. Você pode reduzir significativamente o risco de fraturas e viver uma vida plena, aproveitando as coisas que você ama, seja cuidar dos netos, da horta ou viajar. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e, claro, deixar um comentário. Qual desses métodos você já pratica e qual pretende começar a usar? Sua saúde está em suas mãos.